E aí, meu amigo, tudo bem? Me diga uma coisa, Oi, sim. quanto vale o seu peso? Ah, 70 quilos. Tá, mas para qual direção? Hã? E aí, galera, resolução do PET comentado daqui do estado de Minas Gerais. Eu sou professor de Minas Gerais e estou fazendo esses vídeos para estar ajudando os meus alunos. Espero ajudar também outros alunos. Bem, PET 1, primeira semana. Na introdução desse vídeo, você viu um questionamento que parece não fazer muito sentido, e de fato não faz. Quando nós perguntamos, por exemplo, minha massa, quando a gente fala, minha massa vale 70 quilos, e aí alguém pergunta, para qual direção? Na física, nós temos dois tipos de grandeza. Nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Aqui eu vou me limitar a focar a resolver o PET, tá? Então eu não vou ficar explicando muita coisa com relação ao PET, embora também não vou simplesmente jogar a resposta aqui. Mas se você quiser saber mais detalhe, clica no card aqui, que eu já tenho todas as aulas do primeiro ano em uma única playlist. E aqui nesse card você vai diretamente para a aula relacionada a vetores, que é essa parte da primeira semana do PET. Mas vamos focar aqui agora na resolução. Muitas grandezas da física, elas são grandezas vetoriais. Isso significa que quando eu pergunto a direção e o sentido, isso é um fator importante. Então, quando eu falo, minha massa meu peso, que na verdade é massa, é de 70 quilos, não faz sentido falar para qual direção, para qual sentido. Mas quando alguém perguntou, passou um carro aqui numa alta velocidade, aí alguém fala, sim. Aí você pergunta, para qual direção? Aí ele, para lá. Então, algumas grandezas têm essa questão dessas setinhas que nós estudamos no início do primeiro ano. Essas setinhas, na verdade, elas podem representar, por exemplo, uma velocidade. Por exemplo, essa daqui, a setinha C, pode ser uma velocidade para lá, certo? Ou a setinha A pode ser uma velocidade para lá, eu jogo um objeto nessa direção. Ou esse cara cai aqui com uma velocidade para baixo. Então essas setinhas, que na verdade são vetores, é simplesmente para você se acomodar com a ideia de trabalhar com setinhas na hora de resolver problemas físicos, tá bom? Então essa é o resumo da primeira semana. Vamos lá. Como é que a gente trabalha com essas setinhas? Essas setinhas, em geral, essa aqui é a A, né? Essa aqui é a B e essa aqui é a C. Essas setinhas, quando tem essas setinhas aqui, que pode ser velocidade, pode ser força, a gente aprende várias grandezas na física e a gente vai ter que aprender a trabalhar com essas setinhas, tá bom? Então vamos lá. Digamos aqui, primeira semana, questão 1, letra A. Ele pede para você somar duas setinhas, a seta A com a seta B. Existem duas maneiras de você fazer essa soma. Como o desenho aqui está bem organizado, tá? A maneira que você pode fazer para realizar essa soma, isso no caso de você tiver um desenho bem bonitinho, tá? Se o teu desenho estiver todo torto, não recomendo essa maneira. Mas como o desenho aqui está bem organizado, uma maneira é a seguinte, é você pegar uma seta, vou pegar a seta A, e aqui onde termina a seta A, você começa a seta B. A seta B não é para baixo? Então eu vou colocar a seta B aqui assim, ó. Começa aqui na A e vai até o fim. No fim da A, você puxa a seta B. E vai até o fim da seta B, certo? A soma de A mais B é você começar em uma e terminar na pontinha da outra. Isso aqui, ó. Então, isso aqui é A mais B. Vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, se eu tenho essa seta aqui, eu tenho essa seta aqui e eu tenho essa seta aqui, ok? Se eu quiser somar essas três setas, o que eu faço? Basta eu pegar e colocar, pega uma qualquer. Essa daqui, eu vou arrastar ela aqui para cima e colocar aqui assim, ó. Aí eu pego, não sei, acho que não vai cortar não. Aí eu pego essa daqui, arrasto para cá e coloco aqui assim, ó. Quando eu somo as três, o meu resultado começa aqui e termina aqui, tá? Começa no início da primeira e termina no final da última setinha. Então isso aqui é a soma das setas. Mas isso só funciona se você tiver com o seu desenho bem organizado, tá? Se o desenho tiver uma bagunça, tudo torto, não use esse método, tá bom? Então vamos lá. Usando esse método, eu já posso falar direto aqui para você, ó. Se eu pegar o A mais o B e colocar aqui bem na pontinha do A, a soma vai dar aqui, ó, nessa direção. Então aqui estaria, vou colocar aqui, ó, essa aqui seria a soma, né? Então, A mais B, ela teria... Qual a direção? Direção, quando a gente estuda vetores, existem várias direções, mas a mais básica. Vertical, horizontal,
tá? Qualquer uma que esteja fora dessa daí, você fala inclinado, aí tem coisa com ângulo e tudo mais. Mas de forma bem básica, vertical, horizontal, ok? Então, esse cara aqui, ó, ele está na horizontal. Toda direção tem dois sentidos. Por exemplo, o vertical tem o sentido para cima e o sentido para baixo. Horizontal tem aqui a minha direita e esquerda. Horizontal tem direita e esquerda, vertical para cima e para baixo. Esse daqui, no caso, que seria a letra A, ok? Aqui já é a resposta da letra A. O resultado é horizontal para, no caso aqui, ó, direita. Agora, se a gente somar, olha esse aqui, ó. A mais C. A mais C vai dar um resultado diferente, né? Tá aqui, ó. É a letra B. Na letra B, o A, ele é assim, certo? E o C é para lá assim, ó. Aí o que a gente vai ter? No caso, somar esses dois vetores vai dar um vetor aqui assim, ó. Esse vetor, ele não está nem na horizontal e nem na vertical. Ele está inclinado, ok? E a gente pode utilizar a seguinte ideia. Inclinado opa, coloquei dá. Inclinado, ok? Na direção do primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Como assim primeiro quadrante? Lá na matemática, a gente faz assim, ó, uma divisão. Isso aqui seria um plano cartesiano. Aí a gente tem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Começa nesse aqui de cima à direita, ok? Segundo, terceiro e quarto. Então essa setinha, ela aponta na direção do primeiro quadrante. Uma das coisas que pode ser cobrado pelo professor é simplesmente o desenho. Se você fizer o desenho, já está valendo. Agora, alguns professores podem cobrar que você escreva. Aí você fala, inclinado na direção do primeiro quadrante. Esse aqui, só o desenho, está aqui. Agora, se pedir para escrever, horizontal, no sentido, né? Sentido direita, que é sentido primeiro quadrante, tá? Direção inclinada, sentido primeiro quadrante. E aí estaria a letra B. Letra C, B mais C. B mais C vai ser o seguinte, ó. Se eu pegar aqui o B e colocar o C aqui embaixo, ó, pega o C e coloca bem aqui embaixo. Certo? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha soma, se eu colocar o C bem aqui embaixo, vou colocar o C aqui, ó, para vocês verem. Se eu colocar o C bem aqui, ó, a soma desse com esse, nada mais é do que eu pegar aqui do primeiro, fazer com azul, para destacar, pegar aqui do primeiro e puxar até o último. Seria esse, certo? Então, esse aqui é o vetor resposta da soma B mais C. Então, vou fazer agora aqui embaixo. Aqui já é a letra C. Correto? Na letra C, esse vetor ele está inclinado. Na direção, ó, do quarto quadrante. Ok? Aqui, ó, quarto quadrante. Direção não, sentido do quarto quadrante, ok? E a última aqui, ó, é a soma de A mais B mais C. Bem, essa aqui vai ser bem tranquila, entre aspas, né? Vamos fazer ela aqui? Essa daqui vai ser, vamos lá, letra D. Vamos colocar todos aqui, ó. O A seria isso, certo? O B é para baixo, correto? E o C para a direita. Agora note, se eu somar, para eu somar essas duas coisas, começa aqui, tá bom? E vai até o final aqui, ó. Vai até a pontinha desse aqui, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter como resultado, o meu vetor resultado aqui, que é esse vermelhinho, ele vai ser o quê? Horizontal, se eu pegar aqui A com B e um C, na verdade vai dar esse vetor final aqui, ó. Fazer do lado de cá. A, B coloca aqui, o C coloca aqui assim,
eu vou ter esse vetor aqui assim. Certo? Esse vetor, ele é horizontal. Qual sentido? Direita. Ok? Com isso a gente termina a nossa primeira questão.